Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje nós vamos falar sobre os 18 anos da Lei de Arbitragem. Estou aqui na Conferência Nacional dos Advogados e encontrei uma pessoa muito especial, não poderia perder essa oportunidade. Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Estou aqui comigo com um entrevistado super especial, autor da Lei de Arbitragem, Dr. Pedro Batista Martins. O tema de hoje são os 18 anos da Lei de Arbitragem. Para falar sobre isso, ninguém melhor, absolutamente ninguém melhor do que o autor da Lei de Arbitragem. Dr. Pedro, muito obrigado por aceitar nosso convite. Que bom que a gente pôde se encontrar aqui. Há muito tempo que eu quero falar contigo sobre a arbitragem. O senhor que é autor da lei, sou teu fã há muitos anos, publiquei muitos artigos seus na revista da qual fui editor, a revista Justilex. E agora, com esse privilégio, vamos conversar um pouquinho sobre os 18 anos da Lei de Arbitragem. Mais uma vez, agradeço que tenha aceitado o nosso convite. Conte um pouquinho sobre a história de como você criou e participou do desenvolvimento da Lei de Arbitragem no Brasil e qual é a sua percepção por estar atuando efetivamente com a arbitragem ao longo de todos esses anos sobre a evolução da arbitragem nesses 18 anos da lei. Bom, realmente é um prazer todo meu estar contigo, reencontrá-la, uma feliz coincidência. A arbitragem começou a ser trabalhada, o anteprojeto, no ano de 1992 e em 91 para 92, e lá nós demos entrada então no Congresso Nacional, notadamente, especificamente no Senado Federal, pelas mãos do então senador Marco Maciel. Depois de um trâmite de alguns anos no Congresso, ela se transformou em lei em 1996, a Lei 9.307, e foi impressionante o impulso que o Instituto ganhou no Brasil logo com a sua própria edição. Nós tivemos a lei foi abraçada pelos empresários, pelos estudiosos do direito e já ainda no momento em que a lei estava sob júdice a sua constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, nós podíamos ver artigos sendo publicados, conferências sendo proferidas e já cláusulas compromissoras sendo trabalhadas e manejadas em contratos. A evolução foi muito grande, o Supremo Tribunal Federal finalmente julgou constitucional a arbitragem no ano mais ou menos de 2001, por aí, e já a partir de então o Brasil deu um pulo enorme, passou das últimas posições que ele tinha na América Latina para ser o primeiro colocado como usuário e como centro de arbitragem. Como usuário e como centro de arbitragem também. Se nós formos ver hoje os registros da CCI, da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional sediada em Paris, que é uma das mais reconhecidas no mundo, o Brasil é hoje o quarto lugar em número de partes em arbitragem e está entre os 5 ou 6 países que são sedes de arbitragem. Isso daqui, da própria CCI, sede da arbitragem pela própria CCI. Então isso demonstra... E tem muitos árbitros brasileiros também? Extremamente, muitos árbitros brasileiros qualificados, participando, atuando, funcionando em arbitragens internacionais de porte, sendo indicados por empresas estrangeiras. Temos profissionais, advogados já bastante talhados, preparados para atuar em arbitragem, porque existe uma dinâmica muito distinta entre o processo arbitral e o processo judicial. A dinâmica no processo arbitral é um processo muito mais oral, onde os fatos têm uma relevância enorme para a solução dos casos. E os árbitros mais especializados nos assuntos acabam tendo preponderância exatamente porque, como a atuação oral é muito mais efetiva, eles têm muito mais qualificação para poder extrair
dessa prova oral, ou seja, dessa atuação oral, os elementos mais precisos para decidir com mais qualidade as questões. Exatamente. O que se diz das vantagens da arbitragem, celeridade, especialidade dos árbitros, confidencialidade, esquecem sempre de dizer a disponibilidade dos árbitros. Nós não podemos comparar a arbitragem com o Poder Judiciário e o problema não está na mão necessariamente dos juízes, que estão com um volume de processos incríveis. Eles têm que se dividir para muitos casos. Para muitos casos. E enquanto que o árbitro, ele é contratado para dirimir determinadas questões. Então, ele tem a disponibilidade, é pago para isso, para resolver as questões postas naqueles processos de arbitragem. O nível de atenção dele é sempre muito maior do que seria de um juiz público. Não porque o juiz público não queira dar atenção, mas é porque ele tem que se dividir em tantos casos. Eu vejo, por exemplo, casos de infraestrutura, problemas de infraestrutura, linhas de transmissão, construção de hidrelétrica, PC a gás. O volume de documentos que chegam não é uma pasta, 2 pastas, eles chegam a 15 caixas com documentos, fora os pareceres técnicos de engenheiro, fora os pareceres jurídicos. Eu olho e digo assim, é humanamente impossível querer que um juiz de primeira instância consiga analisar aquilo num tempo razoável e adequado. E numa arbitragem normalmente desse porte, você não tem um único árbitro, você tem um painel de 3 árbitros, o que facilita notadamente a análise, a verificação desses documentos, enfim, e a própria solução do caso. E você acompanhou esses anos atuando efetivamente com a arbitragem e acabou de nos dar o depoimento de que está feliz com a evolução. Agora, quais são os desafios que a arbitragem ainda tem para se desenvolver de forma ainda mais consistente no Brasil hoje? Olha, o desafio que nós temos ainda é cristalizar mais a jurisprudência sobre determinadas questões eu diria que essa disciplina da arbitragem ela seja implementada nas universidades como um todo. Então a formação jurídica, incorporar o estudo da arbitragem é essencial para o desenvolvimento mais pleno ainda da arbitragem. Perfeitamente. É importante que os alunos, que os estudantes de direito tenham contato com essa nova realidade, enfim, estudem e com isso, obviamente, nós vamos ter uma solidificação da arbitragem no Brasil de uma forma mais efetiva, mais eficiente, digamos assim. Então, não que nós não tenhamos excelentes profissionais, como eu já mencionei, nós temos, mas é preciso ainda que o sistema arbitral seja difundido no meio acadêmico, no meio das universidades e nomeadamente perante os estudantes. A gente está aqui na Conferência Nacional dos Advogados, aqui no Rio de Janeiro, e nessa conferência eu tive a oportunidade de assistir um painel mais cedo sobre ensino jurídico. E lá uma das propostas que a OAB defendeu perante o Ministério da Educação para a formulação das novas diretrizes da educação jurídica no Brasil foi a inclusão obrigatória do estudo, da incorporação do estudo e das práticas de mediação e arbitragem na formação jurídica. Então isso já é um posicionamento oficial da OAB depois de muitos debates, de muitas discussões. Então você falou que esse é um ponto de desafio. Qual é o prognóstico que você olha em isso sendo incorporado para o desenvolvimento da arbitragem no Brasil, sobretudo saindo apenas do eixo Rio, São Paulo, Minas, que é onde a arbitragem até hoje se desenvolveu com mais força? Brasil afora a gente ainda percebe uma certa carência de informação, talvez instituições que precisam erguer ainda mais credibilidade sobre si para inspirar a confiança da sociedade, dos empresários, dos advogados. Você acha que esse é ponto-chave ou tem algo mais que possa ser feito para que esse crescimento aconteça de uma forma abrangente a nível país? Veja bem, quer dizer, se nós voltarmos lá atrás, quer dizer, nós éramos meia dúzia de entusiastas
da arbitragem, eu diria, no Brasil. Nós tínhamos... Fazendo uma cruzada, né? Era uma cruzada, nós éramos uns bandeirantes. Então nós iniciamos todo aquele procedimento, regulamentos de Câmara, quer dizer, nós trabalhamos, estou falando não só eu, como meus colegas que foram os pioneiros aqui, inclusive alguns mais velhos, começaram o estudo da arbitragem. Então, quer dizer, sempre vai no passo a passo, você vê. Você mencionou aqui a arbitragem no Rio de Janeiro, São Paulo, um pouco em Minas. Nós já temos hoje um crescente em Minas, nós já temos em Curitiba, nós estamos começando a ter no Rio Grande do Sul. Eu já fiz arbitragem em Brasília. Tá? Então, quer dizer, eu acho que nós precisamos difundir mais o Instituto, nós precisamos difundir junto aos estudantes, junto aos advogados e junto aos empresários. A arbitragem ela não é a solução para os problemas que o Poder Judiciário enfrenta. O Poder Judiciário enfrenta vários problemas, inclusive problemas de orçamento, falta de orçamento. A arbitragem ela é uma porta de realização da justiça. Você tem várias outras portas. Você tem a mediação, você tem a negociação, você vai para fora do Brasil, você tem os chamados rent-a-judge, ou seja, juízes aposentados que são chamados para dirimir determinada controvérsia. Você tem situações em que as empresas chamam 5 executivos para que eles opinem sobre determinado impasse que está ocorrendo no seio daquela empresa. Eles dão um parecer, digamos, não é vinculativo, mas as partes se comprometem de boa fé a aceitar. Então, existe uma série de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos. Isso vem trazer para o cidadão, para as empresas, um espaço para considerarem que podem resolver seus problemas a partir de si mesmo, sem precisar necessariamente da figura do Estado. Exatamente. Você tem mecanismos de solução de controvérsia. Você tem o Estado que está aí, o Poder Judiciário está aí, com as portas abertas. Mas tem outros meios também. E eu acho que é isso que nós precisamos difundir. Isso vem em prol da cidadania, vem em prol da pacificação sociológica do conflito. Certo. Doutor Pedro, a gente quer agradecer imensamente sua entrevista, dizer que o Momento Arbitragem é um programa dedicado exatamente a fazer isso que o senhor acabou de nos falar com tanta propriedade, que é difundir os meios adequados de tratamento de conflito, e ele está plenamente à sua disposição sempre que quiser compartilhar do seu conhecimento, das suas ideias e da sua experiência. Para o nosso público, tenho certeza que vão ficar extremamente felizes quando você puder nos brindar mais uma vez com a sua participação. Então, obrigado mais uma vez, o espaço está sempre ao seu dispor. E você de casa, se tiver alguma dúvida, sugestão, pergunta, crítica construtiva, envie para mim, meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. E fique aqui com a gente que no próximo bloco eu vou falar sobre as mudanças da lei de arbitragem que podem vir por aí através do projeto de lei 7.108 de 2014, recentemente aprovado na Câmara dos Deputados, que foi apresentado um recurso recentemente para que fosse levado ao plenário e a gente vai falar sobre isso já já. Fica com a gente até o próximo bloco. Obrigado, doutor Pedro. Sua palavra para as considerações finais. Muito obrigado, eu que agradeço, e está aqui um exemplo de difusão da arbitragem, que é esse programa levado a efeito por ti. Então é mais um modo de se difundir a arbitragem Brasil afora. E é isso que nós precisamos para solidificar cada vez mais o Instituto e esse meio de solução de controvérsia. Muito obrigado. Obrigado a ti. Até o próximo bloco. Estamos de volta ao Momento Arbitragem. No primeiro bloco, você assistiu a minha entrevista com o Dr. Pedro Batista Martins, autor da Lei de Arbitragem. No programa de hoje, nós estamos falando sobre os 18 anos da Lei de Arbitragem. Então, ouvimos o autor, ele falou sobre a trajetória da lei até aqui e como ele vem assistindo o crescimento e a consolidação da arbitragem no Brasil. Nesse bloco agora, nós vamos falar
brevemente sobre o projeto de lei que pretende reformar a lei de arbitragem. Esse projeto de lei é o 406, o projeto de lei do Senado, que foi aprovado pelo Senado, foi encaminhado para a Câmara dos Deputados e lá recebeu o número de projeto de lei 7.108 de 2014. Ele caminhou na Câmara dos Deputados e foi aprovado pela Câmara dos Deputados apenas com a inclusão de uma emenda. E foi aprovado pelas comissões especiais e de forma definitiva, com uma emenda. Essa emenda, eu vou falar sobre ela já, explicando o que diz o projeto de lei. Apenas para dar o status do andamento. Então ele foi aprovado, no apagar das luzes do prazo de recurso, um deputado apresentou um recurso pretendendo que o projeto seja levado à decisão pelo plenário da Câmara dos Deputados, porque tinha sido aprovado de forma terminativa pelas comissões especiais que foram constituídas para esse fim. Então ele apresentou um recurso, esse recurso vai ser apreciado. O fato é que esse deputado não foi reeleito agora na última eleição e a gente não tem ainda a clareza de como vai ficar o encaminhamento. Claro que o recurso é válido, mas as comissões podem deliberar num sentido diferente, ou os apoios podem cair na medida que o deputado não foi reeleito e pode, caindo, não ter o quórum mínimo necessário para que o projeto seja levado, o recurso seja levado a julgamento e o projeto seja levado à decisão do plenário. De qualquer maneira, isso acabou atrapalhando um pouco o ritmo do projeto de lei, mas não muito. A gente tem toda a perspectiva de que ele vai ser votado o mais rápido possível. Em síntese, o que diz o projeto de lei 7.108/2014, como foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado? O que diz o projeto é que a lei de arbitragem está preservada na sua espinha dorsal, em tudo aquilo que ela concebeu de evolução para o setor no Brasil, mas há uma abertura abrangendo na lei algumas decisões que a própria jurisprudência brasileira já vinha colhendo, ou seja, a sensibilidade do julgador brasileiro, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, já havia concebido interpretações que a lei de arbitragem não tratava e que o STJ, analisando questões concretas, já tinha decidido. Essas decisões do STJ foram incorporadas no texto do projeto de lei, de forma que agora se tornará lei, caso de fato seja confirmado esse projeto de lei, se tornará lei aquilo que o próprio STJ já vinha decidindo a favor da arbitragem. Além dessas questões pontuais, nós temos algumas novidades que o projeto traz. Três novidades mais impactantes e significativas é que nós teríamos a arbitragem ampliada para as relações de consumo, ou seja, permitindo, apesar do Código de Defesa do Consumidor ter essa vedação, entendendo a cláusula de arbitragem como abusiva nos contratos de adesão, o que vem o projeto de lei dizendo, não, pode ter sim a cláusula de arbitragem também nos contratos de adesão. A diferença é que continua preservando o consumidor, resguardando o direito do consumidor, mas dizendo que o consumidor, caberá ao consumidor dizer se quer ir para a arbitragem ao final. Então poderá constar do contrato, mas o consumidor que na hora de demandar, ele vai então falar, não, eu quero utilizar a opção que está no contrato da arbitragem e demandar na arbitragem, ou ele poderá não demandar na arbitragem. Recomendo que, se você quiser todos os detalhes sobre a arbitragem nas relações de consumo, assista um vídeo do nosso programa Momento Arbitragem, em que o tema é a arbitragem nas relações de consumo, e lá eu avanço profundamente sobre essa análise, fazendo todas as considerações. A outra novidade importante do projeto de lei é que amplia também para as relações trabalhistas, inclusive para os dissídios individuais do trabalho. Porém, restringe apenas para os cargos de alta gestão, ou seja, uma relação de emprego poderá ser resolvida, caso haja um conflito na rescisão desse contrato de trabalho, poderá ser resolvida por arbitragem, desde que aquele empregado tenha um cargo de alta gestão, como um diretor, por exemplo. Então, nessas situações, a nova lei, segundo o projeto, permitirá a resolução dos dissídios individuais do trabalho para os cargos de alta gestão por arbitragem, mas também entregando ao trabalhador o direito final. Então poderá constar do contrato de trabalho, mas entregará ao trabalhador o direito final de falar, na hora de ir
demandar o assunto, ele vai falar, vou para a arbitragem. Se ele quiser ir para a justiça pública, ele poderá também ir para a justiça pública. Não haverá maiores problemas em relação a isso. Bom, além desse aspecto, o que também é importante dizer como novidade, foi ampliada para a arbitragem nas relações com a administração pública, os contratos administrativos, ou seja, aqueles contratos que decorrem de licitações, poderão contemplar a arbitragem e a administração pública, portanto, será usuária da arbitragem. Essa é uma grande novidade. E aí entrou a questão da emenda que foi incluída pela Câmara dos Deputados e que não agradou os arbitralistas, não agradou a comunidade da arbitragem, porque ela cria uma dificuldade adicional que pode ser vencida sim, mas que é uma coisa que poderia ser evitada e que não tinha a menor necessidade de existir. O que diz a emenda é que poderá ter arbitragem nos contratos administrativos, mas que dependerá de uma regulamentação, de previsão e edital de uma regulamentação. A comunidade arbitral não queria isso porque depender de uma regulamentação é criar uma situação posterior que cria algumas dificuldades, inclusive nos contratos já existentes que não tem essa regulamentação prevista e que hoje já alguns deles começam a utilizar a arbitragem como forma de resolver o conflito. Então esse é o ponto e é isso que ficou. Então o status atual da lei as três grandes novidades nas relações de consumo, nas relações de trabalho para os cargos de alta gestão e nos contratos administrativos. Na questão procedimental, há uma grande novidade também, foi criada a Carta Arbitral. A Carta Arbitral é um documento que o árbitro se comunica com o juiz público pedindo uma medida coercitiva quando necessário, sem precisar de ter um processo judicial propriamente dito. É criando um mecanismo de comunicação do árbitro com o juiz público como se fosse uma carta precatória. Mas ao invés de ser uma carta precatória, que é de um juiz público para outro juiz público de comarcas diferentes, a carta arbitral é de um árbitro para um juiz público, pedindo ao juiz público que determine uma medida coercitiva, uma medida que exija o uso da força, e como o árbitro não pode usar a força, ele precisa do juiz público do Estado para determinar o uso da força. Então ele pede ao juiz que determine o uso da força, apresentando requisitos mínimos apenas para o juiz dar o cumpra-se e mandar que aquela diligência por oficial de justiça se realize e, portanto, seja cumprida aquilo que o árbitro solicitou. Então é um mecanismo que facilita muito a integração da justiça arbitral com o Poder Judiciário para que viabilize o exercício das medidas coercitivas e cautelares quando necessário. Outras questões importantes tem também em relação à questão das sociedades anônimas, em que há uma previsão na nova lei permitindo que a arbitragem se desenvolva e criando apenas uma forma de proteção também das minorias na relação das sociedades anônimas. E um outro aspecto bastante importante também é efetivamente que a arbitragem poderá se desenvolver com lista de árbitros abertas, ou seja, as câmaras de arbitragem que hoje têm listas fechadas terão que permitir que a parte possa trazer um árbitro que não conste da lista de árbitros daquela Câmara. Então, permitindo a lista de árbitros aberta, apenas dando a última palavra para a Câmara no sentido de aceitar aquele árbitro que foi indicado pela parte que não conste da lista de árbitros. Então, essa é uma novidade também importante que dá mais abertura e democracia à utilização da arbitragem por parte dos usuários que não ficam fechados em listas herméticas, que naturalmente as câmaras trabalharam essas listas, dando a ele uma amplitude de escolha de qual árbitro deseja para atuar no seu conflito. Então essas são basicamente as novidades. O status atual da lei, do projeto de lei, é que foi aprovado pela Câmara, mas houve recurso de um deputado. Esse recurso vai ser decidido se será levado a julgamento do plenário, a decisão, perdão, do plenário, a votação do plenário, sobre a aprovação do projeto de lei. Tudo tende a crer que será aprovado e tende a crer que ao voltar para o Senado, já que houve a inclusão de uma emenda, que o Senado vai derrubar essa emenda. E quem sabe até nessa votação na própria Câmara dos Deputados a emenda possa ser derrubada também, e que é o que os arbitralistas desejam, é o que seria melhor
para o desenvolvimento da arbitragem no Brasil. Então, a lei de arbitragem é uma lei excelente. A revisão da lei de arbitragem é alguma coisa que poderia até ficar para depois. Não é uma coisa urgente, porque os problemas de maior complexidade já haviam sido resolvidos pela jurisprudência. De qualquer maneira, o texto, como ele está apresentado, é um texto bom, que contribui para o aperfeiçoamento da lei de arbitragem, com a única ressalva dessa emenda que foi infeliz e que ela tende a ser derrubada. Assim esperamos e assim opino nesse sentido também. Recomendo que os deputados, na votação do plenário, caso necessário, ou os senadores venham a derrubar essa emenda, porque ela não contribui para a arbitragem e não vai somar nada para isso. Então esse é o status. A gente acredita que provavelmente em 2015 nós teremos a revisão da lei de arbitragem, e essa revisão tende a multiplicar em muito o crescimento da arbitragem, porque trouxe para a lei de arbitragem a perspectiva de ampliação para as relações de consumo, para as relações de trabalho e também para os contratos com a administração pública, o que nós estamos falando de um universo gigantesco de novas demandas que poderão vir para a arbitragem. Então é isso, 18 anos da lei de arbitragem, estamos adquirindo uma maturidade importante. A lei de arbitragem veio para ficar, e se você ainda não estudou esse assunto, recomendo, estude, porque esse é o mercado do futuro para a advocacia. Então estude, se inclua também nesse novo universo, porque cada vez mais cresce as soluções extrajudiciais de conflito e você não pode ficar de fora. Nós somos parceiros e queremos te ajudar. O Momento Arbitragem está aqui para isso, por isso publicamos toda semana vídeos com informações relevantes sobre o setor. Acompanhe a gente toda vez aqui no Momento Arbitragem. Lembre-se, você me encontra toda segunda e quinta. Você gostou do nosso programa? Curte, compartilha nas suas redes sociais, envie um comentário, crítica construtiva, ou apresente sua pergunta, sua dúvida. Terei grande prazer de interagir contigo. Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Não deixe de interagir comigo. No mais, lembre-se, você me encontra aqui toda segunda e quinta no Momento Arbitragem. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Grande abraço para você.